Imagine por um momento que todas as fronteiras entre eu e outro deixem de existir, que seus pensamentos não sejam apenas seus, que sua dor seja compartilhada, que sua culpa ecoe em milhões de consciências simultaneamente. A ideia de uma humanidade fundida em uma única mente, um organismo psíquico coletivo, não pertence apenas à ficção. Ela atravessa mitologias antigas, teorias filosóficas, experimentos sociais e até projetos tecnológicos contemporâneos. Hoje, vamos explorar o conceito da instrumentalidade humana e da consciência em colmeia, não como uma obra apenas de ficção, mas como possibilidade simbólica, psicológica e talvez futura da nossa própria realidade. Pois entre o que sabemos e o que tememos, existe um instante de silêncio, e este instante, marcado no relógio, é conhecido como a hora oblíqua. Ao longo da história, o ser humano sempre temeu a solidão, mas também temeu a dissolução de sua própria individualidade. Filósofos como Thomas Hobbes já descreviam a sociedade como um corpo composto por indivíduos que abrem mão de parte de si em troca de ordem e sobrevivência. Mais tarde, Carl Jung propôs o inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique compartilhada por toda a humanidade. Descritos por Jung, arquétipos não são imagens fixas, mas padrões universais de comportamento e simbolização. São formas primordiais que moldam nossos sonhos, mitos, religiões, histórias e até nossas reações emocionais. Eles aparecem repetidamente em culturas totalmente diferentes, mesmo sem contato entre si. Isso sugere que não são aprendidos culturalmente, são herdados como estruturas psíquicas. Pense neles como moldes invisíveis que dão forma às experiências humanas. Dentre os principais arquétipos descritos por Jung, cabe aqui ressaltar o self, ou si mesmo, que é o arquétipo da totalidade. Representa a integração de todos os opostos internos, consciente e inconsciente, luz e sombra, razão e instinto. Ele simboliza a busca por equilíbrio e individuação. O self não é o ego, ele é maior que o ego, é a totalidade da psique. Como segundo arquétipo relevante temos a sombra. A sombra representa tudo aquilo que reprimimos, negamos ou recusamos em nós mesmos. Impulsos agressivos, inveja, desejos proibidos, medos, fraquezas, tudo aquilo que não queremos expor, mas também pode conter talentos não desenvolvidos. Quanto mais negamos a sombra, mais ela se manifesta de forma distorcida, em explosões emocionais rompantes, projeções ou até em inimigos externos. De acordo com Jung, integrar a sombra é essencial para a maturidade psicológica. Temos aqui a persona como terceiro arquétipo. A persona é a máscara social, é a identidade que mostramos ao mundo, seja ela profissão, status, papel familiar, comportamento social aceitável. Ela é necessária para viver em sociedade, mas o perigo está em se identificar totalmente com ela, esquecendo quem se é por dentro. Quando a persona domina, a pessoa vive para agradar, não para ser. O quarto arquétipo relevante seria Anima ou Animus, que são os arquétipos do feminino e do masculino internos. Eles influenciam em relações amorosas, idealizações românticas e intuições e racionalidades inconscientes. Muitas vezes nos apaixonamos não pela pessoa real, mas pela projeção da ânima ou do ânimos. Integrá-los significa aceitar nossa dimensão psicológica complementar. O quinto arquétipo relevante descrito por Jung é o herói, que representa a jornada de superação. Ele enfrenta monstros, dragões, provas, sacrifícios. O herói simboliza o ego tentando afirmar sua identidade e vencer o caos. Mitos como Hércules, Perseu ou até narrativas modernas repetem esse padrão universal. A Grande Mãe também é outro arquétipo relevante de acordo com Jung, que representa nutrição, proteção, fertilidade, origem da vida. Mas também pode assumir aspecto destrutivo, como devoradora, controladora, sufocante. Ela simboliza tanto o cuidado quanto o poder primordial da natureza. O velho sábio é o último dos arquétipos mais relevantes e que cabe mencionar aqui. É a figura do mentor, que representa conhecimento, orientação espiritual, sabedoria ancestral. Aparece como magos, anciãos, mestres espirituais. Ele guia o herói na jornada de individuação.
Além disso, alguns experimentos sociais ao longo do século XX exploraram direta ou indiretamente mecanismos que ajudam a compreender a ideia de instrumentalidade humana, isto é, a dissolução da autonomia individual em favor de uma lógica coletiva. O experimento de conformidade de Solomon Asch demonstrou que indivíduos tendem a negar a própria percepção para concordar com o grupo, mesmo quando o grupo está claramente errado, revelando o peso da pressão social sobre a identidade individual. Já o experimento de obediência de Stanley Milgram mostrou que pessoas comuns são capazes de infligir sofrimento a outros quando instruídas por uma autoridade, evidenciando como a responsabilidade pode diluir dentro de uma estrutura hierárquica maior. O experimento da prisão de Stanford, conduzido por Philip Zimbardo, revelou como papéis sociais internalizados rapidamente transformam comportamentos, levando indivíduos a agir de maneira cruel ou submissa quando inseridos em um sistema coletivo que redefine sua identidade. Embora nenhum desses estudos trate literalmente de uma consciência em colmeia, todos apontam para um fenômeno central. O indivíduo, quando inserido em um sistema social forte, tende a fundir seu julgamento pessoal à lógica do grupo. A autonomia enfraquece, a identidade se adapta e a responsabilidade se dispersa. Elementos fundamentais para compreender como, em certos contextos, o eu pode ser absorvido pelo nós. Assim sendo, essas ideias sugerem algo inquietante. Talvez nunca tenhamos sido completamente separados uns dos outros. Mas o que é a instrumentalidade humana? O termo instrumentalidade humana tem duas origens completamente distintas, dependendo se o contexto é a filosofia ontológica ou a cultura pop. No contexto ontológico, a instrumentalidade humana refere-se à capacidade do ser humano de usar meios, instrumentos, para atingir finalidades teleológicas, que são objetivos pensados antecipadamente. A origem deriva-se da ontologia do ser social, baseada na obra de George Lukács. No contexto da cultura pop, o projeto de instrumentalidade humana é um conceito central no anime Neo Genesis Evangelion. Acredita-se que o termo seja uma referência à instrumentalidade da humanidade, termo cunhado nos romances de ficção científica de Cordwainer Smith. No anime, é a evolução forçada da humanidade através do terceiro impacto, onde todos os seres humanos perdem sua individualidade e seus próprios egos e se fundem em uma única consciência primordial para eliminar a dor e a solidão. Em termos conceituais, trata-se da dissolução das barreiras individuais da mente, fundindo todas as consciências em uma única entidade, um retorno ao estado primordial, anterior ao ego. Psicologicamente, isso pode ser interpretado como o desejo inconsciente de escapar da dor da individualidade, porque ser indivíduo é sofrer, é sentir rejeição, é experimentar vergonha, é carregar memórias que ninguém mais pode dividir. Existe uma tensão fundamental na experiência humana. Queremos ser compreendidos, mas tememos ser expostos. Queremos conexão absoluta, mas precisamos da fronteira do eu para existirmos. A instrumentalidade surge como promessa e ameaça ao mesmo tempo. Promessa de empatia total, ameaça de aniquilação do self, da privacidade, do que compõe você como si mesmo e de toda a sua idiosincrasia. Curiosamente, a natureza já nos oferece um modelo vivo de consciência em colmeia. Formigas, abelhas, cupins, organismos que funcionam como parte de um superorganismo maior. Juntas, produzem decisões complexas, adaptativas, quase inteligentes. O todo parece possuir uma mente própria. Se insetos podem formar um superorganismo biológico, poderia a humanidade formar um superorganismo psíquico? Com o avanço das interfaces neurais e da inteligência artificial, essa especulação deixa de ser puramente filosófica. Empresas como a Neuralink investigam conexões diretas entre cérebro e máquina. Redes sociais já funcionam como extensões externas da mente coletiva, onde emoções se propagam como um vírus. A cada trending topic, vemos surtos emocionais sincronizados, indignações compartilhadas, euforias coletivas, cancelamentos em massa,
É como se estivéssemos ensaiando, em escala primitiva, uma forma rudimentar de consciência em rede. Mas há algo perturbador nessa possibilidade. Se todos compartilham tudo, onde fica a responsabilidade? Onde termina o desejo e começa a coerção? Em uma mente coletiva, o conflito desaparece ou apenas muda de forma? Porque o conflito nasce da diferença, e a diferença nasce da separação. E se todos nós estaremos juntos, o que haveria depois? Sob uma lente psicológica mais sombria, o desejo de instrumentalidade pode refletir uma pulsão regressiva, o retorno ao ventre simbólico, a ausência de distinção entre eu e mundo. Alguns teóricos associam essa fantasia ao medo da rejeição absoluta. Afinal, em uma mente unificada, ninguém pode ser abandonado, mas também ninguém pode se esconder. Há ainda um aspecto existencial. Se toda a consciência se funde, a morte individual perde sentido, mas também perde significado à experiência única. O amor deixa de ser encontro entre dois abismos e se torna apenas fluxo interno do mesmo organismo. A arte deixa de ser expressão singular e vira reverberação coletiva. A pergunta central permanece: sem o eu, ainda existe humanidade? Talvez o verdadeiro horror não esteja na destruição do mundo físico, mas na dissolução da individualidade. Talvez a maior angústia humana seja perceber que nossa identidade é uma frágil ilusão neurológica, sustentada por limites biológicos. E se esses limites caírem? A instrumentalidade humana não precisa acontecer literalmente para já estar em curso simbolicamente. Cada vez que cedemos nossa autonomia à aprovação coletiva, cada vez que moldamos nossa identidade pelo olhar digital do outro, cada vez que silenciamos uma opinião por medo da rejeição social, estamos treinando nossa mente para se ajustar à colmeia. Mas há outra possibilidade. Talvez a verdadeira evolução não esteja em dissolver o indivíduo, mas em criar pontes conscientes entre individualidades intactas, uma empatia profunda que respeita limites, uma conexão que não exige aniquilação, porque talvez o que nos torna humanos não seja a fusão, mas a tensão constante entre solidão e comunhão. No fim, a instrumentalidade humana é um espelho. Ela reflete nosso medo de estar sozinhos e nosso medo de desaparecer. Reflete o desejo de pertencimento absoluto e o terror de perder o nome, o rosto, a memória. E você? Se pudesse eliminar toda a dor, fundindo sua mente à de todos os outros, você aceitaria ou escolheria continuar carregando o peso de ser singular? Se este tema provocou algo em você, deixe seu pensamento nos comentários. Você acredita que a tecnologia nos levará a uma consciência coletiva? Ou que a individualidade é o último bastião da humanidade? Compartilhe este vídeo com quem ama discutir filosofia, psicologia e os limites do que somos. Inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios que vivem na fronteira entre realidade e abismo. Mas o mistério não termina aqui. Ele apenas aguarda, inquieto, pela próxima hora oblíqua.